Hoje é dia de quadro verde, né? Sexta-feira, a Ananda Apple está num dos lugares mais verdes de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, nosso Ibira. Bom dia, Ananda. Bom dia, Rodrigo. E você sabe que virou uma mania nacional colecionar planta suculenta. Ela é baratinha, é fácil de tirar muda, é fácil de cuidar. Por exemplo, eu trouxe a minha coleção, que da última vez que eu mostrei estava menos da metade que isso. O que acontece? Você planta uma, logo já surge um monte de mudas. Aqui tem mais de 15. Você pode cortar com ou sem raiz, espera cicatrizar uma semana e aí planta. Onde colocar tanta plantinha e pequena? Você aproveita o que tem, pequenos vasinhos, o que sobrou de bonsai, copinhos. Lembre que calanchoe também são suculentas e agregam uma flor bonita, colorida. Você pode valorizar algumas diferentes assim com um vasinho mais alto. Outra saída, por exemplo, xícarazinhas de cafezinho. Quebrou a asa ou não está o conjunto completo, você pode reunir num lugar só, fica mais charmoso. Isso aqui era um pote de mel que a desastrada aqui quebrou a tampa, não vou colocar fora, aproveito e faço um vasinho. Agora se observa que como são vasos improvisados com o que a gente tem em casa, a maioria não tem o furinho no fundo de drenagem para sair a água e não encharcar demais. Então você não vai vir de regador aqui, porque a chance da planta apodrecer, não conseguir secar, é muito grande. Nesse caso, você vai usar o borrifador, passa assim, ó, só por cima, 2, 3 vezes por semana, umedece, já tá bom. Mas elas têm algumas manhas para que você não perca a sua planta e consiga tirar mais muda, que a gente conheceu com um colecionador na Zona Oeste de São Paulo. Então vamos ver a reportagem preparada por Ananda Apple. Nesta casa em Perus, na Zona Oeste, fica uma das maiores coleções de plantas suculentas de São Paulo. São mais de 3.000 espécies cultivadas em estufas. Como são nativas de regiões desérticas, elas criam estratégias de sobrevivência. Nos cactos, os espinhos protegem de ataques de animais e ajudam a evitar a desidratação. Nesta outra planta, parecida com um rabo de macaco, os pelos seguram a umidade do orvalho da manhã. O pozinho branco de algumas espécies é um poderoso filtro solar para evitar queimaduras de sol. E elas têm uma cera impermeabilizante. Assim como a água não sai da planta, também não penetra. A suculenta armazena uma grande quantidade de água dentro da folha. Chega a quase 100% de sua estrutura interna. Nestas estufas, a maior estrela é a Echeveria, que tem muitas formas e cores diferentes. Os tons variam do verde ao cinza prata. E também existem as avermelhadas, que acentuam a cor quando expostas ao sol direto. As flores não têm muita graça e podem ser cortadas porque tiram a força da planta. O melhor das suculentas são mesmo as muitas formas esculturais, do dedinho de moça ao colar de pérolas. Foi o que despertou a atenção de Sérgio Davi, um ex-estilista de moda que hoje vive das plantas que cultiva. Segundo ele, o erro mais comum dos colecionadores é não dosar a rega. No verão seriam 3 vezes por semana. Muita gente acha que suculenta não precisa de água, mas suculenta precisa de água. E no inverno eu espaço mais a água a cada 15 dias. Para cultivar, o substrato ideal são 2 partes de terra, uma de areia e uma de humus de minhoca. Algumas mudas podem ser retiradas direto das folhas e pegam muito fácil. Mas antes, precisam secar uma semana para cicatrizar. Outras podem ser feitas quando a planta está mais alta. O ideal é você deixar uma fileira de folha e vir cortando aqui para que ela incentive brotação na parte que vai estar plantada. E essa cabeça você deixa secar Durante quanto tempo? umas 2 semanas para cicatrizar e aí você planta novamente. É só pôr sobre a terra que automaticamente ela cria raiz. Um talo depois do corte fica cheio de mudas novas. Sérgio faz cruzamentos entre plantas para criar formas diferentes. Com um pincel,
retira o pólen de uma espécie e passa para outra. Após 3 semanas, a flor seca e ele retira as sementes para plantar numa bandeja coberta com plástico que evita a perda da umidade. O plantio é no fim do inverno e após 2 semanas começa a brotação. Sérgio conseguiu novidades. Ele cruzou uma echeveria com bordas avermelhadas e pontudas com outra arredondada de folhas grossas prateadas. A planta filha tem um pouco das duas, mas com as folhas mais achatadas. E quanto mais suculentas diferentes, mais possibilidades de decoração. Elas podem formar até jardins verticais em ambientes descolados. Mas para ficar assim, muita luz natural, rega sem exagero e adubação líquida 1 vez por mês. A gente fala mais um pouquinho de suculentas e vamos para as fotos, não é isso? Isso mesmo. Sempre lembrar, Rodrigo, como a suculenta tem essa aparência durinha, firme, às vezes parece meio de plástico, a pessoa acha que não precisa de água ou de sol. Água, então, 2 a 3 vezes por semana e sempre bem na frente da janela, porque elas costumam nascer em regiões desérticas, ou seja, debaixo de sol forte. Agora as fotos. O Fernando Manzatti é de Limeira, fotografou um cipó de São João da mãe dele, Zenilda, super forte, é nativo aqui do Brasil, fica muito bonito nessa época. O João Carlos Fábio é de Perdizes, aqui de São Paulo, e fotografou no condomínio dele um pergolado muito legal, com primavera, com clerodendro subindo e ao fundo painéis. Ele mostrou também um painel vertical com 8 vasos de lantana, uma planta brasileirinha e que atrai muita borboleta. A Suzane Burtia, de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e fotografou o sapatinho, essa orquídea Paphiopedilum, em 3 andares de floreiras e depois bem de pertinho para a gente ver como é uma orquídea bonitinha e essa se pode plantar direto na terra. E a Márcia Cristina Silva é do Jardim Ângela, aqui de São Paulo, e fotografou no apartamento dela. Ela aproveitou carrinho de supermercado pequeno e encheu de plantas suculentas, como um canteiro. Tem suculenta, tem cactos, tem a flor de maio, que também é uma suculenta que está florescendo agora. E ela deixou bem na frente da janela, é o jeito certo de ficar bonito desse jeito, Rodrigo. Sabendo cuidar, a coleção fica cada vez maior. E já que virou mania, tem que aproveitar essas dicas para manter a coleção bonita em casa. É isso aí, muito bacana, Nanda Apple. Muito obrigado, viu? Uma boa sexta para todos.